Bom dia, pessoal. Ontem eu publiquei um vídeo com esse título, PL 1645, vai dar lucro ou prejuízo? Só que é um vídeo que ficou muito longo, 1 hora, então muita gente não vai ter paciência ou tempo de ver. Eu até coloquei aqui um índice, clicando nos tempos aqui. Então eu vim aqui e fiz uma análise mais profunda. E ele vai para o ponto certo de cada assunto, tema que tem no vídeo. Mas mesmo assim muita gente pode ter dificuldade de tempo aí para assistir tudo. Então eu procurei fazer um resumo. Essa questão se originou aqui no relatório de impacto de defesa do Ministério da Defesa, impacto financeiro emitido pelo Ministério da Defesa, enviado ao Congresso Nacional, que é esse arquivo aqui. O link vai estar aí na descrição, tá? Eu encontrei erros nesse relatório. Por exemplo, aqui ele resume, ele detalha cada item de receita ou despesa, receita, economias e tal, ou despesa, em uma tabela. Por exemplo, aqui, adicional de habilitação. E ele dá valores aqui do ano. Por exemplo, qual é o impacto? No caso, adicional de habilitação vai gastar mais. E aí ele põe esses valores aqui, olha aqui, 2023 7,9, 2024 8,7. E na tabela de resumo dessas despesas, os valores já estão diferentes. Existem outros erros desse tipo aqui. Então a primeira coisa que eu fiz foi tentar estabelecer uma relação matemática nos números que são apresentados aqui. Por si só, mas eu montei esse arquivo aqui, ó, que é a minha análise. E a primeira parte é uma matemática, como eu disse, uma tentativa de uma comprovação matemática desses números, uma demonstração, e simplesmente não surtiu efeito. É mais ou menos a conta não fecha. Então o que eu fiz? Eu coletei informações, muitas informações, em arquivos das três forças, do Ministério da Defesa, de outros órgãos do governo. Arquivos esses com informações importantes, estimativas, dados. Por exemplo, relatórios atuariais, que são relatórios usados para criar as estimativas para o planejamento de despesa orçamentária ano a ano. E todas essas informações eu consolidei numa planilha. Uma planilha ficou bem grande. Tem informações sobre tudo. Imposto de renda retido na fonte, tabelas de soldos e percentuais dos adicionais e da pensão militar, o efetivo, quantitativo de efetivo, informações atuariais. E eu calculo a cada ano ou período do ano, conforme as regras atuais e regras do projeto de lei, qual que seria a remuneração, ajuda de custo, proventos, pensões de cada um grupo de militares ou pensionistas. Na verdade, pensionista, quando eu falo de pensionista, a gente tem que levar em consideração as pensões tronco, conforme está nos relatórios atuariais, que são o número de instituidores, os militares que faleceram. Porque, por exemplo, um coronel, ele morre, às vezes ele deixa 2 beneficiários, então essa pensão dele, aquele provento ou remuneração de coronel vai ser dividida entre 2 pessoas. Então o que mais importante aqui é o número de instituidores ou pensões tronco, não o número de pensionistas. O número de pensionistas, que tem sido muito divulgado aí na mídia, é mera estatística. Com esses dados todinho, todos esses cálculos, eu faço resumos de várias coisas que são calculadas, como habilitação, representação, tempo de serviço, o salário, a remuneração bruta, a pensão militar. E eu faço a confrontação entre os vários anos, entre o período atual, a situação atual, e os anos de transição do projeto de lei de 2020 a 2024 e em diante, e
encontro as totalizações de cada item conforme o Ministério da Defesa fez. Por exemplo, pensão militar, imposto de renda retido da fonte, a economia com a redução de efetivos, etc. E as despesas de cada adicional e cada item daqueles conforme a estruturação. Tudo isso eu apresento nesse documento. Né? São várias tabelas comparativas. Por exemplo, aqui, a pensão militar. Inclusive, a pensão militar eu cito que eu fiz 2 cálculos, um com uma estimativa da pensão de 1,5, que alguns pagam, outros sem. Por que eu fiz separado? Porque as estimativas da pensão adicional não eram tão granulares, eu não consegui informações tão granulares, era uma estimativa geral, e eu acrescentei, usei esses dados que eles me pareceram bem válidos. Pode ver aqui que nós temos valores e progressão bem similar ao que o Ministério da Defesa apresentou. Em vários itens, por exemplo, economia de tempo de serviço, com a redução do tempo de serviço, contratação, isso aqui eu copiei, porque não fazia ideia de como era feito esse cálculo. Eu copiei os valores do Ministério da Defesa, acreditei neles, mas aqui outras medidas de economia, eu explico aqui como eu faço o cálculo. Imposto de renda retido da fonte, é importante salientar isso aqui. Ó. Se eu aumento, pode ver aqui que o valor sem a pensão de 1,5 é um pouquinho menor do que o valor com a pensão de 1,5. É óbvio, aqui eu estou descontando mais. Se eu aumento a pensão, eu diminuo o imposto de renda retido da fonte. Então uma coisa mais ou menos compensa a outra. Então, no geral encontrei valores similares na maioria dos itens de receita e também na maioria dos itens de despesa, como adicional de disponibilidade. Né? Aqui é a ajuda de custo, tem toda a explicação aqui, levando em consideração que a ajuda de custo muda de 4 para 8. São valores parecidos, tanto ano a ano quanto nas totalizações. Né? E da mesma forma que o relatório do Ministério da Defesa faz, eu faço somatório de receitas, faço somatório de despesas e faço uma confrontação. É importante salientar aqui, por exemplo, esse item aqui, a alteração da gratificação de representação. As regras delas serão modificadas conforme o PL 1645, caso ele seja aprovado e se torne lei, e isso gera um impacto, tá? Nesses 10 anos, um impacto de mais de 1,5 bilhão, e o relatório do Ministério da Defesa simplesmente omitiu isso. Tá? E, como eu disse, a maioria dos itens teve valores próximos, ou uma progressão também similar ao do relatório do Ministério da Defesa, mas teve 2 itens, um de receita, que é aqui a economia com redução de efetivos. Tá? O Ministério da Defesa ele achou uma economia de mais de 33 bilhões, e nos cálculos que eu fiz com todo cuidado, eu encontrei metade desse valor, cerca da metade, ou seja, diminuindo aquelas receitas e economias. O que eu fiz aqui? O Ministério da Defesa diz que é uma redução de 10% do efetivo em 10 anos. Em um cálculo assim bem tosco, cerca de 1% ao ano, que na verdade sendo uma progressão, como se fosse juros sobre juros, na verdade dá cerca de 1,05% ao ano, que vai completar exatamente os 10% ao final de 10 anos. Tá? E isso em cima de quê? Do efetivo que está ativo. Não tem que calcular isso do efetivo ativo, porque inativo e pensionistas não interessa. Ninguém vai matar o pessoal por causa disso. Então, fazendo essas contas, deu esse valor aqui. Se eu jogar o dobro, ou seja, cerca de 20% ao final de 10 anos, aí sim eu chego nessa casa aqui. Então eu fiquei desconfiado que possa haver algum erro aqui, ou então tem algum segredo que o Ministério da Defesa deveria esclarecer.
E o outro item que deu bastante divergência foi no mais polêmico que tem, que é o adicional de habilitação, que é exatamente aquele adicional que gera aquela lacuna, que vai deixar em prejuízo muitos suboficiais, principalmente da Marinha e da Aeronáutica, e também oficiais oriundos das carreiras de praças, oficiais QAO do Exército, CQA da Marinha, que são poucos, mas existem, e EAOF da Aeronáutica também é um número bem menor que do Exército, mas existem. Esses oficiais, tenentes e capitães, que já estão na reserva, vão ter um prejuízo da ordem de R$ 2.000 e pouco, R$ 2.500 em relação aos seus pares, né, por causa desse adicional de habilitação, conforme as regras que eles fizeram, criando cursos às pressas e dando para o pessoal aí que está na ativa, que vai fazer o curso e já vai para a reserva. Enfim, esse adicional de habilitação, que é em cima desse item exatamente que eu fiz aquela matemática que não fecha a conta, então eu fiz os cálculos para recalcular isso aqui e achei valores substancialmente maiores. Eu cheguei a tentar outras metodologias para calcular isso aqui, mudar a forma com que eu considero o ano, quais os meses que eu vou incluir em cada período. Também eu levei em consideração mudanças nas qualificações de cada curso, que pode ser que o Ministério da Defesa tenha errado ao considerar isso aí, mas mesmo assim eu fico com uma diferença grande aqui, de 12 bilhões. Eu tive que usar esse somatório aqui, porque diferenças aqui na forma de calcular, eu vou gerar diferença em todos os outros itens também. Inclusive, reduziria as receitas. Ou seja, se eu usasse isso aqui, provavelmente no final ia dar no mesmo, porque as receitas iriam diminuir. Então tem essa diferença de 12 bilhões dos cálculos feitos com os dados que eu obtive em relação ao que o Ministério da Defesa apresentou em seu relatório. E como que vai impactar isso aí? Aqui na tabela de resumo, tá? Aquela diferença da redução do efetivo, que era de cerca de 16 bilhões, de quase 17 bilhões, e no somatório geral eu achei 94 aqui, quando pelos números do Ministério da Defesa dá cerca de 111, tá? Então, quer dizer, parece que os 17 estão aqui. E nas despesas, aqui tem uma diferença de cerca de 17 bilhões, das quais 12, pelo visto, estão naquele adicional de habilitação, e mais 1,5 aqui, da representação que foi omitida pelo Ministério da Defesa. Ou seja, só nesses dois itens, dessa diferença de 18 bilhões, aqui eu mato 13,5. O resto é questão de alguma ajuste na amostra de dados e algumas estimativas. Se no final das contas a diferença fosse de 5 bilhões, eu iria considerar que parece que está tudo ok, mas vamos ver aqui na confrontação de dados que a diferença é bem maior que isso. Antes de prosseguir, esse número aqui é o que a grande mídia costuma divulgar, conforme informações que vêm do Ministério da Defesa, só que eles divulgam 96 milhões. Pelos próprios números do Ministério da Defesa já começa por aqui. Aqui tem 111 bilhões de economia. E nas despesas, que a grande mídia divulga 86 bilhões, pelos números do Ministério da Defesa, do relatório deles dá 101. Então já começa por aí, são erros. Já tem aqueles erros que eu comentei antes do relatório, erros fáceis de ver, a matemática que não fecha, a diferença nesses números conforme são divulgados, e ainda tem mais uma diferença aqui. Se observar bem, isso aqui eu trato com carinho lá no vídeo que está mais longo, aqui as receitas, 112 bilhões, e as receitas aqui,
111 bilhões. Isso é do Ministério da Defesa. Aqui também do Ministério da Defesa. Copiei lá do relatório deles. Porque existe uma diferença de uma tabela para outra no relatório deles. É só olhar lá. Né? Com os números deles, com alterações, com erros entre uma parte e outra do documento, é o que eles chegam aqui, divulgada pela grande mídia, a economia de 10 bilhões. Tá? Só que nos cálculos tem 24 bilhões negativos aqui, prejuízo. Então é bem preocupante isso aqui. Se eu tirar desses 24 bilhões a diferença de 17 bilhões da redução de efetivo, aqui já cairia para 7 bilhões negativos. Tá? E se eu somar nesses 7 bilhões negativos os 12 do adicional de habilitação, né? E aí já iria para 5 bilhões e mais 1,5 do adicional de gratificação de representação omitida pelo Ministério da Defesa, ela chegaria a 6 bilhões e meio de superávit aqui, né? Que já fica bem próximo dos 10,5. E se eu não simplesmente copiar os números conforme estão deles, mas observar os números de cada tabela individual, eu chego a 6 bilhões e meio aqui de superávit. Ou seja, há muitas discrepâncias, muita divergência naquele relatório do Ministério da Defesa. Possivelmente há erros. Eu não posso, tá? Como eu concluo aqui, eu não posso simplesmente dizer os meus cálculos estão todos certos e os deles estão todos errados. Não posso dizer isso, mas eu posso colocar em questão sim. Porque é bem preocupante, há alguma coisa muito estranha, muito esquisita. Tá? Por isso que eu ponho em questão. Tá? E o trabalho que eu fiz para provar que o trabalho é sério, então aqui, ó, todas as minhas referências são documentos baixados das três forças aqui, relatórios atuariais feitos pela Marinha do Brasil, Ministério da Defesa, relatórios das três forças, informações publicadas no Diário Oficial da União, na imprensa nacional também tem, Força Aérea Brasileira, Marinha, né, a Presidência da República. Eu levei em consideração tudo que está no projeto de lei, na medida provisória 2215, a famosa MP do Mal. Ou seja, é um trabalho sério, é uma estimativa válida e tem uma diferença muito grande em relação ao que o Ministério da Defesa fala num relatório que está cheio de erros óbvios e possivelmente erros sutis que dificilmente serão detectados sem uma análise dessa. Então é isso mesmo que eu tinha para falar, pessoal. Muito obrigado pela atenção.